Olá pessoal, Walter Guedes, começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez resolvi não fazer um vídeo viajando, contando a minha história, como vocês estão acostumados a ver. O vídeo que normalmente meu vídeo fala sobre minha trajetória de viagem como representante, e também contando um pouco da minha história de trabalho e tudo, mas eu acredito que chegou a hora de eu fazer um vídeo explicativo, um vídeo para a gente bater um papo, para você conhecer um pouco a minha história, conhecer um pouco a minha jornada, saber quem é Walter Guedes. E assim, faltou essa apresentação, né? E assim, um pouco tardia, mas mas eu acho necessária. E aqui estou para bater um papo com vocês agora, certo? Vamos nessa. E esse papo eu vou ter 4 tópicos. Nesses 4 tópicos eu vou me apresentar no primeiro tópico. No segundo tópico eu quero falar um pouco, né, da minha área profissional, da minha área de trabalho, o que é que eu faço. No terceiro tópico eu vou falar um pouco da minha perspectiva, né, o que é que eu espero fazer para alcançar os meus objetivos. E no quarto tópico e último tópico, quero falar um pouco da minha fé, né? Um pouco de uma palavra, como eu sempre faço nos vídeos, tá bom? Vamos lá. Então, começando, primeiro tópico. Pessoal, é o seguinte. Bom, quem é Walter Guedes, né? Walter Guedes, sou natural de Salvador, Bahia, Brasil, e sou cristão, sou pai de família, sou representante comercial, sou historiador, tenho um projeto de cristão de músicas, de reggae gospel, no Ministério Walter Guedes, onde eu componho, canto, tenho uma banda com um projeto evangelístico e gosto muito de viver a vida, de comer bem, de passear, de trabalhar. Esses são os meus hobbies preferidos, né? E procuro ter um relacionamento com o meu Senhor da melhor forma, com a melhor qualidade possível, pois eu creio que, para mim, segundo as Escrituras, eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Por isso eu me esforço tanto em ser útil para o reino de Deus, para os meus irmãos, para todas as pessoas que eu conheço. E quando me coloquei à disposição na rede social para fazer o meu canal, a intenção é exatamente transmitir um pouco dessa toda a minha essência, né, em todas essas áreas, na venda, viajando, levando vocês com os vídeos, né, as aventuras, na história também, né, diante dos monumentos históricos que a gente vai vendo nas estradas, a gente vai compartilhando, minha essência cristã, levando um pouco de uma mensagem, que vocês têm observado isso nos vídeos, e assim, né, transmitindo um pouco de mim para as pessoas, né? Então, é muito importante para mim ser útil, né, para Deus, primeiramente, para os homens. Então, assim, gosto muito, inclusive tem algo que eu também não falei, né? Eu tenho um enorme prazer de estudar inglês, falar inglês é uma coisa que eu gosto, porque acho bonito a gente se comunicar com pessoas de outras culturas, né? Você falando o idioma delas. Então eu passei minha vida toda estudando inglês. Estou com essa camisa linda aqui, pessoal, para falar algo especial para vocês, que é a fé, né? Que é o suplemento mais agradável de Deus para os outros, que a gente aprende tanta coisa com a fé. É isso aí. Essa é um pouco de Walter Guedes, a minha história, a minha apresentação. E agora eu quero te falar sobre o segundo tópico. Pronto, galera. Agora, para falar do segundo tópico, né, que é a minha parte de trabalho. Gente, é o seguinte, eu sempre, desde novinho, inclusive eu sou de uma época, né,
Na minha época de jovem, não existia essa acessibilidade muito fácil à faculdade e tal. A gente sempre estudava com o intuito de... Antigamente se falava segundo grau, né? Hoje é colegial, se eu não estiver enganado. Falávamos a respeito de tirar o segundo grau, né? Uma linguagem muito antiga, né? Daquela época. Para trabalhar de carteira assinada e tal. Mas desde naquela época de juventude, eu sempre tive esse desapego a ser um CLT. Eu sempre pensei, sempre deslumbrei a ideia de poder fazer meu horário, de ganhar um pouco mais do que de carteira assinada e tal. Eu me lembro que foi muito complicado isso para mim, porque eu perdi minha mãe muito novo, né, com 21 anos. Minha mãe tinha 44 anos quando morreu. E meu pai, meu pai é um grande homem, né? Eu recebi o nome de meu pai, a responsabilidade. Meu pai é Walter Guedes Santos e eu fiquei Walter Guedes Júnior. Esse grande homem, né, Walter Guedes, ele sozinho, com 7 filhos, eu era o filho mais velho, eu meio que não consegui ajudar ele porque eu não queria também perder a oportunidade de viver os meus sonhos, né? De também poder conquistar aquilo que eu queria conquistar, que era uma liberdade financeira. E eu sofri muito, passei muitos anos da minha vida tentando ser um vendedor, lutei até que consegui realizar meu sonho, conquistei muitas coisas na minha vida através da venda, né? Eu tenho o maior prazer de ser um vendedor, porque é uma coisa que a gente gosta. Eu aprendi uma coisa na minha vida, diz assim, que você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, você tira férias. E é muito prazeroso você sair de manhã todos os dias, trabalhar com aquele gás, com aquela energia, com aquela vontade de querer produzir, de querer, sabe, somar na vida das pessoas. E meu trabalho meio que passa por várias áreas de trabalho, não só a função, né? A gente termina virando psicólogo, promotor, a gente chega num lugar tem que arrumar, a gente chega no cliente, às vezes o cliente está passando por uma luta, a gente está ali ouvindo, né, a dificuldade do nosso cliente, conversando, dando aquele apoio moral, aquele apoio, né, emocional. E eu escolhi também ser um representante comercial, porque também eu não gosto de ficar num lugar físico, parado, fechado. Eu me sinto mal, não sei se tem muita gente que é assim igual a mim, mas eu nunca gostei de ficar num lugar fechado, sabe? Eu sempre gostei de estar assim, viajando, enfrentando a luta, né? E assim, ultimamente eu estou trabalhando dessa forma, estou trabalhando viajando. A idade está chegando, eu não sei até quando eu vou ficar viajando, uma coisa que eu preciso ter uma paradeira, mas eu amo viajar, pessoal, e a trabalho melhor ainda, porque você consegue fazer duas coisas que você ama, né? Viajando e trabalhando. Então, assim, hoje eu trabalho no interior da Bahia, né? Com os produtos naturais, eu vendo produtos naturais. Essas lojas todas de produtos naturais aqui da Bahia, né? Eu procuro atender, não está atendo todas porque não dá, mas eu gosto muito de atender. Quando eu escolhi trabalhar com produtos naturais, eu fiz essa escolha porque eu sempre me preocupava, né, em levar algo benéfico para as pessoas, porque eu tinha aquela ideia comigo, poxa rapaz, o que adianta você se encher de dinheiro mas você fazendo mal para as pessoas, né? Você fazendo o bem para você e levando a ruína para a vida das pessoas. Então, produtos naturais sempre foi uma coisa que eu me identifiquei desde o início da minha trajetória como vendedor e me preparei a vida toda para esse fim, né? O prazer de trabalhar, de ganhar seu dinheirinho honesto, suado, mas tudo na vida tem dois lados, né? Tem a dificuldade, né? Agora o mercado se encontra às vezes, agora atualmente falando, se encontra em uma situação muito delicada, a economia está muito complicada, e isso afeta, né, nosso ganho, afeta a nossa vida financeira, e tem essas dificuldades também no mercado. Porém, tem épocas também que tá melhorzinho. Então, assim, a gente vai sobrevivendo, né? E aqui a palavra da camisa ela dizendo tudo, pela fé. Rico não dá para ficar não com vendedor não, mas dá para você pagar seu pãozinho de cada dia e tal. E é isso, a gente está lutando todo dia, um leão, como diz o ditado, né? Um leão
por dia para vencer a batalha. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, sabe? Ele sempre nos abençoa, sempre nos guarda, sempre nos dá a vitória. Deus é bom demais. E é isso um pouco da minha história profissional, no segundo tópico. Vamos pro terceiro. Pô, gente, o terceiro tópico é falar sobre minhas perspectivas futuras, né? A gente volta a dizer, vive pela fé, né? Vive pela fé. Antes de falar meu terceiro tópico, eu quero dizer a você que eu estou sentindo falta, né, de pessoas que assistem meus vídeos e não estão se inscrevendo no meu canal. Dá aquele joinha, assina lá, se inscreve, indica para uma pessoa, para você conhecer nosso trabalho e dar aquela velha força, beleza? Então, vamos nessa. A minha perspectiva. Pronto. Vou falar de um cara maduro como eu, né, bem vivido, graças a Deus, as experiências da vida, né, que me abateu na minha vida. Eu quero te falar um pouco da minha visão, né? Bom, o Brasil se tornou um país, está se tornando um país de pessoas de mais idade, idosas, de idade, né? Hoje nós temos o maior número de pessoas, hoje são pessoas mais velhas, né, do que os mais novos. Até porque as famílias antigamente, eu vi de uma época que minha mãe teve 7 filhos e era comum várias famílias terem vários filhos. Mas agora os casais ou não tem nenhum, às vezes tem um ou tem 2 no máximo, né? Então assim, a população de jovens está diminuindo e a população de pessoas mais velhas, assim como eu, está aumentando. Só que tem um detalhe, a nossa geração, a minha geração, né, da década de 70, né, a minha é de 70, mas tem a década de 60, até o pessoal da década de 80 também, a gente não foi criado com tecnologia. Então essa geração mais nova, né, os meninos dominam essa área da tecnologia e assim o futuro parece proporcionar mais oportunidades para eles, né? Então assim, a gente que já é uma geração analógica, para digital a gente ficou um pouco para trás. Então eu procuro agora mesmo, o meu canal, né, é um esforço tremendo para me sentir atualizado, que na rede social, tem uma rede social, um canal de comunicação. E a minha perspectiva, né, para o futuro, primeira coisa é que a gente tem que entender que o futuro ao Senhor pertence, né? Então, o futuro nossas vidas está na mão do Pai, né? Primeiramente é essa convicção, porque a Bíblia diz que o homem prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então a gente faz os planos, né? Se organiza, se prepara para os planos, porém está na mão do Senhor. Porém, humanamente falando, a minha perspectiva para o futuro é que eu sei que futuramente muitas profissões deixarão de existir, né, pessoal? Inclusive é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar com isso, né? Então a gente tem que começar a se atualizar, começar a pensar no plano B, né? Que eu estou começando a ter esse pensamento na minha vida e tal. Começar a se preocupar com amanhã, enquanto Jesus não volta na nossa fé, na cristã evangélica. A gente precisa se preparar para o amanhã, né? Principalmente a gente vai chegando para a idade, né? Então, eu já estou começando a buscar novas perspectivas na minha vida para não depender exclusivamente de uma área só. Até porque, como eu falei para vocês, a gente está vivendo um momento de transição, né? Só que eu acho que esse mercado de pessoas de mais idades, ela precisa se manter, né? Então, eu acredito que algo vai proporcionar também esse público mais velho, né? Mas eu penso, meu projeto no meu coração é investir mais ainda nessa área de mídias sociais, né? Investir mais no YouTube, TikTok, né? Eu tenho vontade de lá na frente me voltar para minha área investir mais na minha carreira da minha banda, que eu tenho, né, quase 10 CDs gravados, gospel. Se você quiser até conhecer, bote lá Walter Guedes com V e bote as músicas lá que você vai ouvir. Tem CD Metanoia, que é o mais conhecido, CD completa, assim, Metanoia Walter Guedes, pode botar que você vai assistir. Tem outros clipes meus lá,
tudo de forma alternativa, né? Eu não tenho gravadora, mas faço a obra de Deus com muito amor e dedicação, dentro das minhas limitações. E no ramo profissional eu pretendo sim buscar uma nova área também, né? Pensando lá no futuro, lá na frente, se Deus der vida e saúde. As vendas, a tecnologia, né? Pode influenciar positivo ou negativamente, não sei como é que vai ser daqui para frente, né? A economia, mas assim, na minha profissão existe uma coisa boa, que as pessoas estão cada dia mais se preocupando com a saúde, né? Se alimentando melhor, então meu público cresceu muito, meu mercado está crescendo, porém crescendo, entrando em muita restrição, né? Que as pessoas, quanto mais consomem, mais a regulação, né? O Estado, ele se envolve mesmo na questão da nossa lei, então é mais, né? Antigamente as pessoas não tinham muito essa influência e não tinha muita obrigatoriedade, né? Obrigatoriedade. Tô perdendo de falar português, pessoal, tem que melhorar isso. Eu não posso estudar inglês e começar a esquecer português, não. Então, é isso. Então, eu fiz um curso agora de historiador, né? Eu posso usar essa área lá na frente, mas não sei, estou pensando. Tem minha área também de músico, que eu gosto de fazer, né? Uma pena que música alternativo e na cristão, né? A gente sabe que para viver é mais complicado dessa área. Mas estou trabalhando, me dedicando o máximo que eu posso na minha vida profissional e espero que o Senhor, né, ele faça os planos dele na minha vida, que são melhores do que o meu. Vamos para o quarto e último tópico. Quarto e último tópico. Quero falar, né, sobre a minha vida espiritual, um pouco da minha história e também deixar uma mensagem, né? Esse tópico aqui é importantíssimo também. Olha, pessoal, eu nasci em um lar católico, né? Minha família toda era católica. Minha mãe gostava, apreciava a religião de matriz africana. E eu cresci nesse universo religioso, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que eu tive um coração voltado para Deus, né? Desde pequeno que minha família me falava que eu ficava ajoelhado, pequenininho, né? Orando para Jesus, e eu não me recordo, mas eu era muito pequeno também, né? Mas eu tenho testemunha assim da família, né? Que isso acontecia. E quando eu fiz 17 anos, 13 anos, um amigo lá do meu bairro me convidou para visitar um culto da Igreja da Assembleia de Deus. A primeira vez na minha vida que eu fui. Ouvi a palavra aí do menino, me encantei de cara. A palavra de Deus é um negócio tão perfeito que até as crianças ela consegue conquistar, né? Eu me recordo que naquele dia aceitei Jesus. Eu me lembro que eu acho que eu aceitei Jesus com 13 anos. E aí comecei a frequentar a Igreja da Assembleia de Deus, minha família toda de uma fé, mas eu já estava em outra. Inclusive minha avó era líder religiosa da Igreja Católica no bairro que eu morava. Minha avó, Dona Marta. Quem me conhece a minha história sabe quem é minha avó. E aí eu me lembro que ela me botava para fazer parte dos presépios de Natal. Já fiz papel de José, no presépiozinho com Jesus, Maria do lado. E participar de procissão, mas eu não consegui abraçar a fé católica. Me identifiquei com a fé evangélica. Com 13 anos. Aí fiquei um tempo na igreja, foi muito boa a experiência, evangelizava, já novinho. Mas de repente, né, a juventude, você se afasta do caminho do Senhor. Eu me afastei. Quando chegou nos meus 17 anos, eu voltei para Cristo, já dessa vez numa igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Voltei para Cristo, me batizei aos 17 anos, virei diácono. Tem um vídeo meu aí, o último vídeo que eu fiz agora do meu aniversário, que nesse período que eu estava congregando na igreja, eu fiz um voto com o Senhor, e não tinha cumprido, e quando Deus me abençoasse, eu ia limpar a igreja do Senhor todo, e o ano passou, e eu velho, agora, o Senhor não, tem que fazer. Aí eu fiz, graças a Deus, honrei. E nessa igreja eu me casei, nessa igreja
eu me batizei, fui líder de grupo de evangelismo, formei um grupo chamado Grupo Anexo, fiz um grupo chamado Grupo União de Evangelismo Familiares, e foi assim um momento, sabe, épico da minha vida. Foi maravilhoso todo o período que eu passei nessa igreja. E depois de, quando fiz 25 anos, eu me afastei novamente, imagina. A vida do homem é cheia de altos e baixos, né? E aí, depois desses 25 anos, eu volto. Aí já com perto de 40. Aí pronto, de lá pra cá eu não larguei mais o Senhor, graças a Deus. O Senhor tem me dado força e resiliência, resistência. Como Jesus fala na palavra dele, né? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e venha. Ou seja, é um ato de fé diário, né? Todo dia a gente tem que estar ali, ó, reafirmando a nossa convicção em Cristo. Todos os dias a gente precisa estar ali levando a nossa cruz. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. O mundo nos convida todos os dias para a gente fazer as coisas que a carne anseia. Mas o mais importante da vida é a paz que Jesus disse, né, que ele daria, né? Jesus fala assim: eis que vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Imagine. E aí eu hoje experimento essa paz que Jesus prometeu. Eu tenho essa paz em mim. Não sou isento de problema, eu tenho um problema diário, direto na minha vida. Só o Senhor sabe das minhas batalhas. Mas, graças ao bom Senhor, Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos e minhas amigas, que a paz do Senhor fica 24 horas dentro de mim. Eu fico assim, às vezes, analisando o homem natural, né? O homem sem Deus, o homem que vive a vida dele normal. Rapaz, os caras, vejo assim, as pessoas embriagadas, né? Às vezes a pessoa está se embriagando para esquecer. Porque eu vivi isso na minha família. Meu pai era uma pessoa que tinha, coitado, problema de alcoolismo. E eu percebia que ele fazia aquilo para se livrar um pouco dos problemas, né? E assim como meu pai, tem muitas pessoas que fazem isso, muitas pessoas que usam droga, que vão para festa para poder se livrar daquela pressão, porque as pessoas não conhecem a verdadeira paz. Porque o dinheiro compra paz, compra, mas ele não compra a verdadeira paz. Ele compra a tranquilidade que a gente imagina como paz. E eu, graças a Deus, eu tenho a honra, a misericórdia, o amor e a paz do Senhor, que o Senhor me dá essa paz, né? Então, hoje eu verdadeiramente me sinto um homem realizado. Esse período dos 25 anos até o período que eu volto, eu acho que diz que uns 40, 41, eu passei 15 anos ali, sabe? Não fiz nada de absurdo, não, mas eu me tornei um homem natural, gostava de tomar uma bebida, pegar uma menina ali, pegar uma menina aqui, eu sempre fiz isso quando eu estava fora do caminho do Senhor. Mas, graças a Deus, o Senhor me livrou desse caminho aí, caminho de morte, caminho de destruição. Então, assim, esse período que eu fiquei longe, eu me sentia uma pessoa vazia, sabe, pessoal? Uma pessoa, um oco mesmo. Eu lembro que eu estava uma vez representante comercial, casado e pegando uma menina do interior. Então, assim, depois eu ficava pensando comigo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida e tal. E eu ficava pensando assim na minha vida, que será de mim se eu morrer dessa situação? Mas graças a Deus, quando eu tomei a decisão de voltar para o Senhor, eu disse, não, agora eu preciso, sabe, ser fiel ao Senhor, como eu gostaria que as pessoas, né, me agissem comigo. Eu quero que agir com meu Deus, porque Ele age assim comigo, né? Então, assim, se eu disser a você, mais uma vez, que minha vida é uma vida fácil, Walter Guedes é um cara com uma vida maravilhosa, não é mesmo, não é. Minha cruz é pesada, a minha cruz é brincadeira não, viu? Mas, olha, segundo o que eu entendi, né, Jesus levou uma cruz de quase 400 quilos nas costas, por quase 5 quilômetros, né? Imagine o que é essa minha cruz para o meu mestre, né? Então, assim, eu tenho essa missão na minha vida, de viver com Cristo até o último dia da minha vida, se o Senhor me der essa honra, né? Que o Senhor me dê essa honra de poder honrar o nome dele, sem envergonhado. E
cada dia que eu puder fazer o melhor que eu puder pelo reino de Deus, eu quero que o Senhor me capacite, né? Porque a gente não tem estrutura não, viu, irmão? Ah, que eu sou super-homem, que eu sou o cara, que eu sou... Não, não é nada. Que nos fortalece é o Pai. Tem hora que eu me pego aqui falhando, digo, oh, meu Deus, me perdoe, né? Então, se o Senhor me der essa honra, eu quero sim, quero essa honra do meu Pai. Nunca poder envergonhar o nome do Senhor, sabe? Honrar o meu Senhor até... E se Jesus voltar e me levar, que glória, eu não vou nem passar pela morte. É o que eu mais quero. Ser arrebatado. E aí sabe que o tempo, né, tudo indica que a gente pode estar até dentro da geração do fim, né? Inclusive, você que está me assistindo, né, comece a pensar nisso. A Bíblia fala em Apocalipse, os sinais da volta de Cristo estão muito parecidos com esses sinais aí. Então, a gente não sabe nem onde é a hora, mas a gente sabe que a qualquer momento o Senhor pode vir buscar a sua igreja, né? Muita gente corre risco de saber. E a palavra que eu quero deixar para você que está me ouvindo, principalmente os homens, né? E as mulheres também. Pessoal, a vida, eu estava até conversando essa semana com alguém, a vida é 80% ou 90% espiritual, né? As decisões físicas que estão por aqui, a gente acha que tudo o que está acontecendo faz parte, isso aqui é natural. Natural não, meu. É luta espiritual. A gente precisa aprender a viver pela palavra. Entender que Cristo é o único que pode nos dar vitória, é o único que pode nos abençoar. É aquele que morreu na cruz para nos salvar. É aquele que vai nos levar para a eternidade, para andarmos eternamente com Ele. E é importante a gente estar convicto da nossa fé, do nosso comprometimento com o Senhor, levando essa missão com muita responsabilidade, muita dedicação. Esse é o nosso papel aqui nessa vida. Esse é o papel que tem no meu coração. Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra dele. E as outras coisas, né? O Senhor vai acrescentar. Tem acrescentado, né? Tem faltado nada. Não é, a gente às vezes não tem abundância, mas o Senhor tem guardado ali as nossas vidas, né, de forma preciosa e maravilhosa. Então é isso. O quarto tópico já foi. Agora as considerações finais. Bom, as considerações finais, pessoal, é o seguinte. Muito obrigado por você ficar até aqui no vídeo, assistindo esse vídeo comigo. Quero te dizer que eu, Walter Guedes, quero sim que esse projeto cresça muito, porque eu tenho um sonho no meu coração, né? Eu aprendi a falar inglês muito cedo. E eu sempre tive no meu coração que eu queria viajar o mundo para falar inglês e falar de Jesus para as pessoas lá fora. E esse canal, eu estou plantando agora, se o Senhor permitir, plantando essa sementinha, para daqui a algum tempo eu ter uma monetização dele, né? Que esse dinheirinho eu consiga realizar esse projeto, viajar pelo mundo, falando de Jesus, né? Nos países de língua inglesa, nos outros idiomas que ouvem, que entendem inglês, né? Então, assim, esse é um projeto do meu coração, né? Se eu permitir. E também levar meus projetos musicais. Então, eu quero agradecer você por ter ouvido toda a minha história, conhecer um pouquinho de mim, né? Agora você já conhece um pouquinho das minhas intenções, quem sou eu. Então, a partir de agora, sinta-se amigo de Walter Guedes, amiga, e a gente vai compartilhar a nossa história, tá bom? Obrigado, se inscreva no meu canal e assine o sininho. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.